Mensagem A Grande Luta. Emmanuel nos escreve. O silencioso. Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Um bom dia. O Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de harmonia, paz, luz para você que nos acompanha e para toda a sua família. Este é um programa que conta com a sua participação. Você é convidado a interagir através de perguntas, de observações, de dúvidas que podem ser compartilhadas através do chat. Nós procuraremos responder a todas na segunda parte do programa. E para iniciarmos, aqui trazemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Pão Nosso e que se intitula A Grande Luta. Ele nos escreve o seguinte, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza. Porquanto nos acompliciamos abertamente com o mal em passado não remoto. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem intitulada Edificação, que está no livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, e essa mensagem ela é editada pelo Espírito Albino Teixeira, que nos convida a refletir. Tudo o que é útil e tudo o que é nobre na terra exige preparação. Casa alguma se ergue sem que elemento a elemento se ajuste na concretização do plano estabelecido. Campo cultivado reclama operações sistemáticas de limpeza e adubação, amparo e plantio. Roupa que veste passou por múltiplas fases de trabalho desde a produção do fio singelo. O pão mais simples não aparece fora dos arranjos indispensáveis. O livro, para surgir, transmitindo informações e conhecimentos, roga gestação mental e esforço de composição letra a letra. A sinfonia que aprimora as fontes da inspiração requisita combinações e estudos diversos para que os sons se harmonizem nota por nota. Certifiquemo-nos de que as probabilidades da mensagem sem fio
vibravam na Terra antes de Marconi. A gravitação era realidade antes de Newton. Todos os ingredientes destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física jazem potencialmente nos reservatórios da natureza. O homem, porém, apenas desfruta aquilo que ele próprio analisou e construiu. Assim também no terreno do espírito, todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, à criação intelectual e à revelação do plano extrasensorial, estão contidos em possibilidades virtuais nas esferas do pensamento. Ninguém espere milagres depois da morte. Na Terra ou além da Terra, cada pessoa somente dispõe em si e fora de si da cultura e do merecimento que edificou. Agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará o 22º SEAC, Seminário Espírita do Agreste. Será no período de Carnaval. Esse ano ocorrerá no dia 2, 3 e 4 de março. A realização do evento é na sede da AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. O evento sempre começa às 2h30 da tarde até às 4h30. Esse ano nós temos agendado para a apresentação dos seminários Heleno Vidal, Gesley Carlos West, que é conhecido pelo nome de Gel, e o Josué Fidelis. Esse evento ele é aberto ao público, a entrada é franca e terá como tema central este ano 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. Todos estão convidados. Neste mês, algumas instituições espíritas terão suas reuniões públicas suspensas aqui em Caruaru. A Fraternidade Espírita Leon Denis voltará a ter reuniões a partir do domingo, dia 19 de janeiro. O Lar Espírita Maria Dolores voltará a ter as reuniões a partir do domingo, dia 26 de janeiro. A Fraternidade Espírita Emmanuel comemora este mês 45 anos de fundação e terá uma série de palestras especiais. Na próxima quarta-feira, dia 15, palestra com Heleno Vidal. Ele vem da instituição espírita Amor e Caridade de Jaboatão dos Guararapes e abordará o tema O Cristo Consolador. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato.
As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes, que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, afligindo-se ele, desse modo, a si próprio. Verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinge como bem que toque aos outros, grande importância adquire a seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Enviados de Jesus, localizado na rua João Pessoa, número 60, Centro, Gravatá. Reuniões públicas quartas e domingos às 7h30 da noite. Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, localizado na rua Coronel Estevão, Câmara, número 326, Centro, Gravatá. Reuniões públicas terças, quintas e sábados, às 8h da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Resposta dos Espíritos. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se
De vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar, que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, lemos: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem intitulada Conta de Si, vinda a nós através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: é razoável que o homem consagre a solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara: porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem um homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Endereços de instituições espíritas. Aliança Espírita Irmã de Castro Meimei, localizado na rua Frei Caneca, número 168, bairro Santa Luzia, também em Gravatá. Reuniões públicas quartas às 9 horas da manhã e aos sábados às 8 horas da noite.
Casa Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua da Linha, número 36, Área Verde, de Gravatá, reuniões públicas aos domingos, que tem 2 horários. O primeiro horário das 14h10 às 14h50 e o segundo horário das 15 horas às 16 horas. Todos estão convidados. Apresentação: José Soares e Silmara Melo. Então, meus amigos, nós estamos na segunda parte do programa, onde, primeiramente, iremos dirigir a atenção a perguntas, dúvidas colocadas através do chat. Queremos antecipadamente agradecer os desejos de felicidade, de parabéns que recebemos aqui através do chat, que as bênçãos de Jesus, a luz, envolvam a todos, gratidão recíproca aos desejos de feliz aniversário. Silmara, aí temos alguma questão? Me parece que Tereza Miranda colocou aí uma pergunta que você pode responder. Isso. Mas antes de respondermos a Tereza, nós vamos aqui dar o nosso bom dia, né? Toda semana a gente inicia dando um bom dia aqui, ó, especial para José Orlando de Cupira, nosso amigo. Bom dia a todos, parabéns, Soares, pelo seu aniversário, que Jesus te conceda muitos anos de vida, para que você possa continuar com essa bela missão de esclarecimento, ajuda ao próximo. Assim seja. Temos aqui, olha quem está aqui, Fara Diva Torres, que coisa linda, bom te ver, amiga, por aqui novamente. Bom dia a todos, parabéns a Soares, muita paz e luz para você. Que Deus abençoe sua vida e a de Silmara, gratidão. Um grande abraço nosso, grande abraço, minha querida. Vamos aqui, ó, bom dia para nossa amiga Gilza Marinho, da AME. Bom dia, minha amiga. Gratidão por vê-la aqui. Bom dia também para Josélio. Gratidão, amigo. Bom dia por te ver aqui. Temos o nosso irmão, amigo. Bom dia, irmão. Saúde, paz e alegria. Que as bênçãos do céu recaiam sobre você e sobre todos nós. Meu irmão, também temos aqui. Bom dia de Seródio. Bom dia, paz e luz a todos, parabéns, Soares, feliz aniversário, que o Mestre Jesus continue te abençoando. Grande abraço, caro Aru. Temos um bom dia de Tereza, e bom dia, já te respondemos. Temos aqui, já foi. Parabéns, Soares, pelo seu aniversário. Então, vamos responder a pergunta de Tereza, né? Heróide aqui também está lhe desejando parabéns antecipado, viu? Quem? Seródio. Parabéns antecipados, Silmara. E vamos à questão de Tereza. É verdade, parabéns. Cadê que isso? Gratidão, Seróide, gratidão. Meu aniversário é amanhã. Gratidão pelo aniversário antecipado. Um grande abraço. Então, vamos aí a responder pergunta de Tereza sobre o estudo que vai ter na AME. Que estudo é esse, Soares? É o É o estudo do estudo do NEP. NEP, né? Isso, Grupo NEP de Estudos e Pesquisas da do Bíblia, Evangelho. do Evangelho. Isso, do Evangelho. O NEP, ele apresenta uma proposta de estudo minucioso do Evangelho à luz do Espiritismo, né? Então, estuda o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, estuda os evangelhos, né? Nós vamos estudar os evangelhos do Novo Testamento, tá? E o início desse estudo é no dia 7 de fevereiro, às 20 horas,
na AME, todas as sextas-feiras. Para inscrição, a gente pede que envie um e-mail para Paulo e Estevão, NEP, tudo junto, Paulo e Estevão, NEP, @gmail.com. Depois eu coloco aqui no chat para facilitar o endereço do e-mail, tá certo? E lá coloca o nome e o número do WhatsApp, que logo mais o NEP estará entrando em contato com aqueles que irão participar, ok? Então, NEP, o NEP Caruaru é o primeiro NEP daqui de Caruaru, é o NEP Paulo e Estevão. Nós estamos muito felizes por poder trazer, iniciar o NEP aqui em Caruaru. E convidamos a todos para participar com a gente. Quer dizer alguma coisa, Soares, sobre o NEP? Lembrando de que vai ser na AME, né, todas as sextas-feiras, no horário das 20 horas. Atualmente já existem NEPs em todo o Brasil e nós estaremos então iniciando esse aqui em Caruaru. E Então, Soares, por que NAME? Né? Porque na as pessoas AME, podem pensar assim: ah, mas vocês são da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, por que NAME? é, a AME foi escolhida esse local, primeiramente por ser a instituição espírita mais centralizada de todas que temos em Caruaru. A AME fica praticamente no centro da cidade de Caruaru, o que oferece mais facilidade de locomoção e, por outro lado, o objetivo maior do NEP e do próprio movimento espírita é fortalecer todas as casas espíritas. Então, nós tivemos essa escolha justamente para facilitar o acesso de qualquer instituição espírita que tenha participantes que queiram ir para o NEP, vai ter esse ponto de facilitar a ida e vinda para os estudos. Normalmente o estudo dura em torno de 1h30, então começa de 8 horas e terminará às 9h30. Isso. Janaína aqui, ó, nossa querida Janaína. Parabéns, Soares, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Que assim seja, minha querida. E Tereza está perguntando, já respondemos o horário, é necessário se inscrever mesmo? Sim, mas depois a gente conversa contigo direitinho, Tereza, tá certo? No WhatsApp. No momento, Soares, não tem nenhuma pergunta. Parece que colocou uma pergunta, não dá uma olhadinha. Quanto a Jesus, Vamos ver. Ah, pergunta de Fara, que coisa boa. Vamos aqui. Quanto a Jesus, sabemos que se tratou do espírito mais puro já encarnado aqui na Terra. Por esse motivo, gostaria de saber: existem outros Cristos e se já foram relatados através da espiritualidade? de fato existem uma comunidade de Cristos, conforme Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, do qual Jesus faz parte dessa comunidade. Então, foge à compreensão humana a origem em termos de tempo da vida. Sabemos que o Cristo, que Jesus Cristo, ele já era Cristo muito, muito antes da fundação da Terra, que, aliás, foi ele que presidiu a fundação do planeta Terra, mas de que inúmeros outros espíritos já atingiram esse nível de perfeição e pureza e que fazem parte dessa comunidade que Emmanuel relata nessa obra que recomendamos muito a leitura, o livro A Caminho da Luz,
do Espírito Emmanuel. É uma obra que aqui em Caruaru, acredito, seja fácil de localizar em qualquer instituição espírita. Podemos antecipar que na livraria do Bezerra de Menezes nós temos esse livro à venda. Tá? É uma obra muito importante de ser lida. Se não houver nenhuma outra questão, Silmara, nós poderemos ir para a primeira que trouxemos do programa de hoje. Isso, então vamos para a primeira pergunta relacionada ao tema de hoje. Qual a origem dos conflitos que atingem os discípulos sinceros e as forças da sombra? Essa grande luta que qualquer um de nós passa, na medida em que vai tomando melhor conhecimento das propostas do Evangelho do Cristo, é uma luta que, segundo Emmanuel, coloca no livro Pão Nosso, ela não é contra questões materiais. Não diz respeito, como ele até salienta, não é uma luta contra o sangue ou a carne, fazendo uma referência à carta do apóstolo Paulo, onde ele diz que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra as inteligências do invisível. E aqui Emmanuel se desdobra em termos de esclarecimento, dizendo a nós o seguinte: essa luta é dentro de nós mesmos. E se refere dos conflitos que trazemos, estabelecidos no nosso comportamento, quando afrontamos as leis divinas nas existências anteriores, em outras reencarnações. E de que esse conflito estabeleceu linhas de desequilíbrio conosco mesmos e que precisam agora, à luz do Evangelho do Cristo, serem transcendidas, serem superadas. Mas queremos aqui destacar na resposta de Emmanuel: nossos verdadeiros inimigos estão em nós mesmos, alicerçados nas bases do egoísmo e do orgulho, e que afrontam, causam sofrimentos todas as vezes em que nós, desatendendo as leis divinas, pensamos, sentimos ou agimos de forma contrária a essas leis. Então, é interessante ainda nessa explicação lembrar quando Emmanuel coloca assim, e isso chama muito a nossa atenção: nos acompliciamos abertamente com o mal, em passado não remoto. Então, a encarnação atual que nós estamos tendo é a melhor de todas em termos de aquisição de virtudes, de superação de vícios. Mas os nossos erros, os nossos acompliciamentos, vêm de perto. Percebemos ainda em nós tendências para algum vício, tendências para desequilíbrios emocionais, para cólera, para a vaidade, para o ciúme, para a possessividade, todas elas têm origem em nós mesmos. Vêm do nosso passado delituoso. E é nesse lugar que se estabelece a nossa grande luta. Silmara, se quiser acrescentar algo mais, ou dar uma olhadinha se temos mais alguma questão. Pronto. Só lembrando aqui, ó, o endereço da inscrição do NEP, Paulo e Estevam, Caruaru, está aqui. Temos aqui uma pergunta, Soares, vamos... Tereza pergunta, Soares, nós sabemos que todos nós somos doentes da alma. Nosso perispírito e o mata-barão
que guarda o espírito. É Seria possível as um doenças mata-borrão, né? borrão, né? É possível que as doenças do espírito passem para o corpo encarnado? As doenças do perispírito, né, passe para o corpo Sim. encarnado. Bom, Uhum. nós aprendemos que, de fato, todas as doenças e desequilíbrios nascem do nosso espírito, de todos os afrontamentos que tivemos com as leis divinas. Essas doenças, primeiramente, surgidas das nossas atitudes e comportamento, se estabelecem no corpo espiritual para depois manifestarem-se no corpo físico. Por isso, a doutrina espírita, apresentando-nos Jesus como médico das almas, tem nas suas diretrizes as orientações para tratarmos essas doenças pela raiz. A raiz é o nosso espírito. Claro, estando fisicamente doente, procuraremos o tratamento, a restauração da saúde física, mas é imprescindível buscarmos no Evangelho de Jesus as diretrizes e orientações para uma vida renovada, aonde sejamos menos atingidos pelos males e doenças cuja causa é o espírito doente, e que no Evangelho recebe o remédio e o tratamento eficaz. Mas é preciso que tomemos o remédio, como diz Emmanuel. O Evangelho apresenta o remédio. Tomar o remédio é estabelecer novos hábitos, novos comportamentos, estabelecer através do pensamento, do sentimento e das emoções um nível de harmonia e equilíbrio com as leis de Deus, para que, de fato, estabeleçamos a verdadeira cura em nós. Ainda temos Exatamente. tempo aí para uma pergunta? Veja aí. E Kardec nos lembra, né, Soares, referindo a tudo isso que você está falando, que para a gente preservar, para a gente se preservar de doenças é preciso, de doenças físicas é preciso cuidar do corpo físico, né? Assim também das enfermidades morais é preciso a gente cuidar da alma, então cuidar do corpo e do espírito, um influencia o outro, né? Quando a gente não cuida dos nossos pensamentos, de nossas ações, a gente vai adoecendo. E, consequentemente, a gente passa a adoecer o corpo, a gente vai ficando triste, desanimado. E aí vão surgindo as doenças também do corpo físico, mas começa ali, naquilo que a gente vai cultivando dentro da gente. Não tem nenhuma pergunta por enquanto, Soares. Vamos para mais uma pergunta, então, que trouxemos? Vamos sim. Temos mais alguns minutinhos só para a gente encerrar. Qual a consequência que a dúvida sobre a vida futura provoca ao homem? Provoca no homem? Nós vemos hoje na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da vida, do ponto de vista, esse fato. Quando o homem duvida que existe vida após a morte, que existe vida futura, ele acaba por concentrar todos os pensamentos para a vida terrestre. Ou seja, ele dá tudo ao presente. Ele dirige toda a sua atenção na busca pelas satisfações materiais, dos instintos. Ele estabelece um nível de objetivos centralizados no transitório, no passageiro da Terra, que torna-se mais adiante um campo grande de infelicidade. O Evangelho ainda chega a dizer assim: nenhum bem divisando mais precioso do que o da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além dos brinquedos.
O Espírito Emmanuel, a respeito disso, tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem 123, que Emmanuel diz assim: a filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. E isso é uma verdade totalmente comprovada. Viver para o corpo, centralizar os objetivos da vida na satisfação puramente material, é viver espiritualmente como criança, candidata a ilusões e sofrimentos que mais cedo e mais tarde ganharão um nível de intensidade muito grandes. Então, a proposta do Evangelho é: aprofundemos o nosso conhecimento sobre a vida espiritual. Percebamos, pelo estudo da reencarnação, da vida após a morte, bases sólidas para estabelecermos um nível de atitudes, de objetivos, de comportamento que estejam harmonizados com esses objetivos. Ao fazermos isso, as vicissitudes, os sofrimentos, as dificuldades de um planeta de provas e expiação como é a Terra, perderão muito da sua intensidade. E nós poderemos viver de forma mais efetiva, mais profunda e mais satisfatória. Então, é muito importante quando Emmanuel diz que a filosofia do materialismo, do imediatismo na Terra, transforma os homens em crianças. Não sejamos mais crianças. Busquemos conhecer as bases da vida espiritual, que é a vida verdadeira. E, pelo horário, Silmara, se não houver mais questões, fica com você os comentários finais. Nós queremos agradecer a cada um daqueles que aqui participaram ao vivo, lembrando, né, que Seródio, que esteve conosco, não sei se ainda está assistindo, ele é da Fraternidade Espírita Emmanuel, que este mês completa 45 anos de fundação e tem uma programação muito especial neste mês de janeiro. Quem vai estar, Soares, na próxima quarta-feira? É o Heleno Vidal, que abordará o tema O Consolador Prometido. Olha aí, então todos estão convidados. Agradecemos a todos aqueles que irão nos assistir posteriormente, que Deus e Jesus abençoe a todos nós, que possamos ter um dia de muita paz, de muita luz, e até o próximo programa, o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá! Até lá!